Já estamos conectados com o senador Rodrigo Pacheco, do Democrata de Minas Gerais, presidente do Senado, por consequência do Congresso Nacional. Muito obrigado por ter atendido o nosso convite, senador. Bem-vindo. Muito obrigado, Diego. Prazer participar do programa com você e estou à disposição para as perguntas. Presidente, deixa eu fazer um retrospectivo aqui para a nossa audiência. Na quarta-feira, na CPI da Covid, o presidente, senador Omar Aziz, fez uma declaração dizendo que os bons das Forças Armadas deveriam estar envergonhados por uma parte podre que eventualmente estivesse envolvida no escândalo de corrupção das vacinas do Ministério da Saúde. Naquele mesmo dia à noite, o ministro da Defesa, Walter Braga Neto, divulga uma nota assinada também pelos comandantes das Forças Armadas, muito dura, dizendo que não aceitaria qualquer ataque à instituição Forças Armadas. Na quinta-feira, ontem, o senhor divulga então uma nota informando que se reuniu com o Walter Braga Neto e que o assunto estava encerrado. E hoje, sexta-feira, a gente amanhece com uma entrevista do comandante da Aeronáutica, Carlos de Almeida Batista Júnior, ao jornal O Globo, com um tom ainda acima da nota do dia anterior do Ministério da Defesa. Aí o senhor convoca uma coletiva e faz esse pronunciamento que o senhor fez agora há pouco, dizendo, entre outras coisas, que não há negociação. É inegociável, por exemplo, o compromisso com a República, com a democracia, com a separação entre os poderes, com o Estado Democrático Brasileiro, e que quem se atentar contra isso vai ser considerado inimigo da nação. E voltou a dizer que o assunto está encerrado. Então, a minha primeira pergunta é, o senhor está agora realmente convencido de que o assunto está encerrado, presidente? Bom, esse assunto especificamente, Diego, havido na CPI, em razão da fala do presidente da CPI, Omar Aziz, que houve a manifestação das Forças Armadas, eu considero esse episódio encerrado. Eu reconheço ter havido um mal-entendido, assim foi compreendido, quando o próprio senador Omar Aziz, de público, manifesta o seu respeito às Forças Armadas, que não houve a sua intenção de ofender as Forças Armadas, reconhecendo os valores éticos e morais do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Igualmente, o ministro da Defesa, general Braga Neto, em contato comigo pela manhã do dia seguinte, manifestou também que a nota não era uma nota que manifestava qualquer tipo de desapreço ou de indignação em relação ao Senado Federal, mas em relação a uma fala específica que haviam interpretado como algo atentatório às Forças Armadas, mas que veio a ser esclarecido. Portanto, o ministro da Defesa, o comandante-geral do Exército, compreenderam dessa forma que por eles, e assim como para nós também, isso estava devidamente esclarecido e não havia por que fazer disso algum tipo de crise, ainda que mínima, institucional entre Forças Armadas e o Senado Federal. Portanto, com apego àquilo que prego sempre, que é o da conciliação, do esclarecimento, do respeito à divergência, mas da busca das convergências, é que considero sim esse episódio encerrado. Senador, o senhor, desde antes de assumir a presidência do Senado, o senhor tem o seu estilo de ser, o seu estilo de falar, a sua postura política. Agora, alguns queriam mais do senhor. Logo nos minutos seguintes ao seu pronunciamento de há pouco, havia críticas de que o senhor teria que ter sido mais contundente, assim como foi a nota da Defesa e a entrevista do comandante da Aeronáutica. Alguns cobraram que o senhor citasse o nome das pessoas. Por que o senhor não citou o nome? O senhor avalia que era necessário nominar nesse caso? Não, eu sempre digo que a gente tem que discutir ideias, debater posições. Quando precisar nominar, não há dúvida que nós devemos nominar. Não tem problema nenhum em nominar as pessoas que estiveram envolvidas nesse episódio. Citei o presidente Omar Aziz, que esclareceu o que foi o fato, o ministro da Defesa, general Braga Neto, que também, muito elegantemente, também tratou a respeito desse tema como um assunto encerrado. Agora, cada qual tem seu estilo, cada uma das pessoas tem a sua forma de ser, de se expressar, e cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Então, o homem é ele próprio, suas circunstâncias, e eu tenho a minha forma de me expressar, não deixo de expressar aquilo que penso, as posições que tenho, e nesse momento, sinceramente, o que nós estamos vivendo no Brasil
é uma necessidade quase contínua de beligerância, de estridência, como eu vi agora há pouco no seu Twitter, dos discursos que sempre são inflamados para poder dizer alguma coisa. Então é meio um exercício arbitrário de razões o tempo inteiro, e eu acho que nós temos que nos render um pouco mais ao conteúdo dos discursos do que à forma deles. O senhor falou com o presidente Jair Bolsonaro de quarta-feira para cá sobre esse assunto, senador? Não falei com o presidente. Hoje o Bolsonaro voltou a dizer que não vai ter eleição e que vai ter fraude em 2022. Ele costuma dizer isso quase todo dia, senador Pacheco. Hoje o Tribunal Superior Eleitoral divulgou uma nota dizendo, inclusive, que esses ataques ao pleito, ao sistema eletrônico de votação, configuram crime de responsabilidade. Por mais que alguns considerem só mais uma bravata do presidente Bolsonaro, o senhor não vê isso com preocupação, essa insistência em todo dia em colocar em xeque a lisura do sistema eleitoral brasileiro, senador? Bom, o primeiro registro que faço, Diego, é que eu confio no sistema eleitoral brasileiro, não tenho motivos para poder duvidar da lisura do processo eleitoral. Me lembro que anos atrás nós até destacávamos as coisas positivas que nós temos no Brasil em termos de modernidade, e dávamos como exemplo o nosso sistema eleitoral através das urnas eletrônicas. Então eu tenho uma posição pessoal em relação a isso, mas um dado muito importante é que eu não imporei a minha percepção pessoal, como certamente o presidente da República não pode impor a sua vontade pessoal, sobre o caminho correto de se discutir esse tema. E o caminho, eu disse agora no meu pronunciamento, para poder se definir se o modelo tem que ser o atual ou se tem que ser modificado para um voto impresso auditável, é o caminho do processo legislativo, através da proposta de emenda à Constituição que está sendo debatida na Câmara dos Deputados, no exercício de maioria da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Essa é uma decisão do Congresso Nacional. Não é do Poder Executivo, não é do Poder Judiciário, é uma decisão do Parlamento que haverá de ser tomada, e toda a decisão que for tomada, seja ela qual for, terá que ser respeitada pelos demais poderes e pelas instituições. Para mim é muito cartesiano isso, é muito simples essa constatação, não há porquê nós inflamarmos essa discussão além do que é o recomendável. É natural o exercício de argumentos, a demonstração de razões, às vezes de forma mais enfática e até ríspida, mas o fato é que essa é uma decisão do Congresso Nacional e nós temos que respeitar democraticamente a decisão da maioria da Câmara e da maioria do Senado. Presidente, o que o senhor pensa de generais da ativa participarem de cargos estratégicos no governo, como a gente está vendo no governo Bolsonaro, generais da ativa ocupando cargos de ministros, por exemplo? Bom, me fizeram essa pergunta hoje no meu pronunciamento. O que disse é que o que existe no ordenamento jurídico não há por que ter perplexidade. Há esta possibilidade jurídica para que isso aconteça. Eu ressalto, inclusive, em muitos aspectos, a qualidade humana, de militares que se desempenham dessas funções políticas e públicas com muita qualidade. Há diversos exemplos nesse sentido. Mas de tudo que está acontecendo no Brasil, é óbvio que a lei vai se adaptando aos apelos da sociedade, aos fatos que vão evoluindo ao longo da história, e é natural que nesse instante, em razão de um governo que acabou sendo ocupado por muitos militares, e repito, isso não é demérito, é natural até pela formação do presidente da República. Eu até disse certa vez de que, no meu caso, por exemplo, como advogado, é natural que no meu entorno houvesse advogados, alguém que é médico fosse mais ligado a pessoas da saúde. O presidente é um ex-militar e é natural que a sua confiança, o seu círculo de confiança para desempenhar funções também sejam militares. Então não há demérito nisso. E é natural que, ao se ocupar o serviço público com militares, possa haver algum tipo de desgaste em relação a algum militar no exercício dessa sua posição. Nós temos que chegar a isso com naturalidade. Isso não descredencia as Forças Armadas, nem faz com que obrigatoriamente se deva proibir militares da ativa a ocuparem posições públicas, de cargos públicos. Mas é uma discussão que acaba vindo à tona e, repito, o melhor caminho para isso,
e a iniciativa parlamentar é soberana, havendo a iniciativa parlamentar, haverá uma provocação que instará a Câmara dos Deputados e o Senado Federal a discutir isso, é perfeitamente possível discutirmos o cabimento ou não de militares da ativa ocuparem essas funções. E responderia a você o que respondi agora há pouco. Eu, sinceramente, não tenho uma opinião formada em relação a esse tema específico da ocupação de militares da ativa, porque esse processo agora é que precisa ser amadurecido. E esta discussão necessariamente terá a participação, inclusive, dos militares, das Forças Armadas, que haverão de dar a sua opinião em relação a esse tema também, num eventual processo legislativo de discussão no Congresso Nacional quanto a isso. Não mistura demais, presidente. Os militares dizem que tem que separar os seus integrantes que fazem parte do governo das Forças Armadas. Eu acho que na cabeça do brasileiro isso é praticamente impossível. Você está vendo um general do Exército, como Pazuello, no Ministério da Saúde. É impossível desassociar a figura do general à figura do Exército. Tanto é que agora a gente está vendo alguns nomes sendo ventilados na investigação. Eduardo Pazuello já é investigado, Elcio Franco pode vir a ser investigado. Aí vem o Ministério da Defesa com essa reação descabida, exagerada, se o senhor me permite fazer esse juízo de valor, e aí o brasileiro, é claro que fica difícil de fazer essa separação. O senhor não concorda? Não, é claro que é difícil para o cidadão compreender essas diferenciações, mas há essa diferença. Toda e qualquer pessoa que ocupe um cargo de governo no Ministério da Saúde, no momento de pandemia, e havendo agora essas discussões todas, essas apurações relativamente a algum tipo de desvio no Ministério da Saúde, não é porque são militares, é porque ali estavam a servir o país, uns bem, outros não, obviamente que essa é uma apuração que deverá ser feita, mas não é em função da condição anterior deles. Na verdade, se fossem de qualquer outra corporação, de qualquer outra entidade, egressos da magistratura, do Ministério Público, da advocacia, não se poderia atribuir, por serem egressos de determinada entidade, a responsabilidade por esses fatos. Na verdade, estão a responder e serem investigados por fatos no exercício da função pública no respectivo ministério, não é por sua origem. Então, essa diferenciação acaba sendo prudente ser feita sob pena de se cometer uma injustiça com as Forças Armadas, que, enquanto corporação, não tem ligação direta com a atividade política, senão os seus quadros que, obviamente, ao desempenharem funções políticas e funções públicas, deverão responder por estas funções públicas. E os senadores da CPI continuarão tendo liberdade para investigar quem quer que seja, inclusive generais que ocuparam cargos no Ministério da Saúde, senador? Evidentemente que sim, a Comissão Parlamentar de Inquérito é um órgão que tem um escopo constitucional de apuração, é uma instituição do Parlamento, obviamente que tem que seguir normas, as normas regimentais, as normas legais e estrita obediência à Constituição, a direitos individuais, a garantias fundamentais, a ampla defesa, contraditório, devido processo legal, um princípio muito importante que é o da presunção de não culpabilidade ou presunção de inocência, como toda e qualquer investigação, inclusive por órgãos de persecução criminal. Esses princípios devem estar presentes na CPI e, por certo, estarão essa confiança que tenho. Obviamente que a CPI, com esses instrumentos e, obviamente, com esses limites constitucionais, deve apurar até as últimas consequências todo e qualquer malfeito que tenha sido praticado no Ministério da Saúde ou em qualquer outra instância de poder executivo, poder legislativo ou poder judiciário, em qualquer instituição. Onde tiver algum malfeito que seja do escopo da CPI, ela deve ir até as últimas consequências para a apuração. Presidente, o senhor se arrepende de não ter instalado a CPI da Covid antes da determinação do Supremo? Não, Diego, eu não me arrependo. Eu tinha naquele instante uma convicção de que enfrentávamos uma crise sem precedentes no Brasil, que o nosso foco devia ser estabelecido para salvar vidas, vacina para as pessoas. Nós tínhamos muito represamento de vacina naquele momento. Era um momento de muita angústia, de desespero da nação, e eu considerava que toda a energia devia ser concentrada nas instituições e nos institutos solucionadores do problema imediato de leitos de UTI, de oxigênio que faltava, de medicamentos de sedação. Me alarmava muito o fato de pessoas entubadas não terem mais a sedação e acordarem com um tubo na garganta e morrer em função daquilo. Então, tudo aquilo me motivava a ter um foco propositivo de soluções
reservando a comissão parlamentar de inquérito, assim como inquéritos do Polícia Federal, do Ministério Público Federal, que já existiam, poderiam suprir aquele momento ali da necessidade de investigação, eu reservava a CPI para o momento mais oportuno do que aquele. Não que eu deixasse de reconhecer a CPI como um direito da minoria, com as condições objetivas para ser instalada, mas naquele momento eu reputava indevida a instalação. Por isso eu fiz aquela opção. Se eu estava certo ou se estava errado, eu não fico fazendo esse juízo pretérito para poder me autopunir em relação a isso. O fato é que eu fiz de boa intenção. A minha intenção era realmente de buscar soluções a coronavírus, não era de ocultar nenhum tipo de investigação. E as investigações certamente viriam, à guisa inclusive de uma CPI, na minha concepção, no momento oportuno. Presidente, eu sei que o senhor está com o tempo apertado, eu já agradeço muito mais uma vez a sua disponibilidade, estou caminhando para o fim, tenho mais 2 perguntas somente. Em um dia como hoje, senador, muito se falou nos bastidores, mais uma vez, do risco de ruptura institucional. O senhor usou a expressão especulações no seu pronunciamento, mas se o senhor me permite, hoje foi um pouquinho mais do que especulações. A gente teve uma nota muito contundente do Ministério da Defesa, a gente teve uma entrevista mais cristalina, impossível, do comandante da aeronáutica, né, esse comandante que assumiu em março, com aquela troca toda das Forças Armadas. A gente tem um presidente que vive falando em meu exército. Há muita gente na política e especialistas em segurança pública que temem um ímpeto de Bolsonaro de cooptar patentes mais baixas dos militares, inclusive policiais militares. A gente está vendo aí o início das manifestações de rua com a vacinação em massa avançando, então a gente viu briga já, gente do PCO batendo em gente do PSDB na última manifestação. Tudo isso para lhe perguntar o seguinte, senador, o senhor não vê um risco daqui até as eleições de 2022, se a gente que eu digo, imprensa, o senhor como presidente do Congresso, hoje o senhor fez esse pronunciamento, se isso não for devidamente reafirmado o compromisso com a democracia, o senhor realmente não acredita que não existe risco algum de ruptura institucional? Diego, qualquer nome que se queira dar, especulações, menções, cogitações, atos ou ações, tudo quanto houver, seja no campo da cogitação ou da preparação, que seja um retrocesso ao Estado Democrático de Direito, uma ruptura, como você disse, uma ofensa à democracia, deve ser constantemente vigiado e, consequentemente, repudiado pelo Congresso Nacional. É isso que eu fiz hoje no meu pronunciamento, afirmar que a geração que me antecedeu conquistou a democracia no Brasil e que é a obrigação da nossa, da minha e da sua e de outros tantos, manter a democracia no Brasil. E é evidente que esta afirmação da democracia a todo instante, nesta quadra histórica do Brasil, se faz necessária. Nós devemos afirmá-la com palavras, com pronunciamentos, mas também com ações de respeito à Constituição e de não permitir que essas especulações, menções ou ações, o que for, possam dar aso a qualquer tipo de retrocesso democrático. Portanto, eu reafirmo isso, deixo isso muito claro e considero que, nesse instante, eu confio muito na sabedoria, no patriotismo, no senso lógico, no respeito à soberania popular de todas as instituições brasileiras, todas as instituições democráticas, que compreendem que a democracia é uma realidade nacional, que já foi assimilada pela sociedade e que, repito, não admitirá retrocessos. Portanto, é minha obrigação manter-me naturalmente vigilante e repudiarmos sempre que houver qualquer tipo de iminência nesse sentido. O Luiz Roberto Barroso, presidente do TSE, disse hoje que vai ter eleições no ano que vem. Vai ter eleições no ano que vem, presidente? Não necessariamente porque alguém queira, mas porque a Constituição Federal impõe. A eleição é a expressão mais pura da soberania popular. Isso está na Constituição. O sufrágio universal, o voto direto e o voto secreto. É a forma que o povo tem, e quem manda no Brasil é a população brasileira, é a forma que se tem de escolher os representantes. Um povo que anda sofrido, sobretudo pela pandemia, pelo desemprego, pela fome, pela miséria e pela desesperança, não pode perder o seu direito soberano de escolher os seus representantes. Isso é muito básico, isso é muito lógico, é claro,
Portanto, haverá eleições em 2022 e sucessivamente, como determina a Constituição Federal. Finalizo essa entrevista, presidente, perguntando sobre o senhor. O que o senhor vai fazer em 2022? O senhor está hoje no Democrata, o senhor é presidente do Senado Federal, presidente do Congresso, é um senador por Minas Gerais. Hoje o Brasil conhece o senhor, não apenas Minas Gerais, o senhor foi deputado federal antes de assumir a vaga no Senado, presidiu a Comissão de Constituição e Justiça lá na Câmara. O Kassab já não esconde de ninguém, o presidente do PSD, que tem interesse em ter um senhor no partido e lançá-lo ao Palácio do Planalto. Eu soube que essa semana o pessoal da bancada feminina, liderada pela senadora Simone Tebet, foi até a residência oficial do senhor, também trataram desse assunto. Algumas senadoras estimulam o senhor a se candidatar ao Planalto, nessa busca por uma terceira via. Fala-se até que o senhor também vislumbrou uma vaga no STF. Pergunto para o senhor se isso faz sentido ou não, informação de bastidor que também se circula em Brasília. Então, o que o senhor vai fazer em 2022, senador? Bom, a minha realidade, Diego, o que eu posso dizer como realidade, como circunstância, é que sou presidente do Senado, do Congresso Nacional, pela confiança dos senadores da República. Isso já é um grande desafio. Muitas responsabilidades, muitas atribuições, muitos problemas, é bem verdade, a serem resolvidos todos os dias. O momento do Brasil exige essa pacificação, essa conciliação, essa busca pela união. Eu vou constantemente manter o meu diálogo com o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Lira, com o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, com o presidente da República, Jair Bolsonaro, porque me impõe esse diálogo e essa manutenção dessa institucionalidade que é o que serve à sociedade brasileira. Portanto, a minha realidade de 2021 e 2022, com toda certeza, é a presidência do Senado Federal, que já é, repito, um grande desafio e uma enorme atribuição. Eu não me permito discutir eleições de 2022 num momento como esse que nós estamos vivendo no Brasil, de muitas instabilidades, de muitas incertezas, de muitas dificuldades, sobretudo em função da pandemia. Acho que não é honesto com a população brasileira, nesse momento que nós estamos tanto desafio pela frente, de reformas que nós precisamos fazer e do enfrentamento à pandemia que seja digno para salvar vidas, eu me permiti discutir sobre filiação partidária, sobre eleições de 2022, embora seja natural que se faça no meio político. Mas a minha condição de presidente do Senado me exige alguma isenção nesse momento para poder cuidar dos rumos do Senado, do Congresso, em prol da sociedade brasileira. E no momento oportuno, obviamente que eu estou na política, eu sou político, filiado ao partido, senador da República, eu vou me posicionar em 2022 em relação a todas as eleições que acontecerem. Sou inclusive presidente do meu partido em Minas Gerais, é natural que isso aconteça, mas não é nesse momento. E sobre essa especulação em relação ao Supremo Tribunal Federal, evidentemente que isso, hora nenhuma, foi cogitado, porque o meu compromisso é no Senado Federal e não de uma posição no Poder Judiciário. E respeito muito, fico até lisonjeado por quem cogitou isso, mas não tem o menor fundamento e menor procedência. Para o Estado democrático de direito que o senhor defende tanto, senador, essa polarização repetida em 2022 seria bom? Polarização política, Diego, é algo natural. Quem nunca enfrentou uma eleição no interior para ver os dois lados que tem na cidade, que às vezes se enfrentam ali de maneira muito contundente, desconhece o que é política. É natural que haja diferentes posições e que haja até polos, não há dúvida. O problema é essa polarização que exacerba, que vai para a radicalização, e aí que a democracia, a discussão de divergência, descamba para o atrito, para as ofensas, para o lado pessoal. Então, é isso que não calha para a sociedade brasileira e para a democracia, que é a discussão política que descamba para o campo que não é o da discussão de ideias, de proposições, de alternativas para o Brasil. Então, o que faz mal ao Brasil é a radicalização, é o achar que o outro está sempre errado, que o um está sempre certo. Isso é muito ruim para o Brasil. Então, nós temos uma polarização potencializada pela radicalização, que realmente prejudica muito o andamento e o progresso do país, e é algo que nós devemos conter, evidentemente. Cada um tem a sua opinião, pode exercer a sua opinião, mas não pode haver um exercício arbitrário das próprias razões.
É preciso entender que a divergência faz parte da democracia e nas eleições de 2022, obviamente, que será uma oportunidade nacional de a soberania popular decidir qual rumo ela quer para o Brasil. Se é um lado, se é outro, se é alguma alternativa. Isso é natural que aconteça em 2022 e nós temos que trabalhar até lá para poder preservarmos esse ambiente, que é um ambiente de escolha democrática de representantes políticos. Presidente, eu vou ser fiel ao horário que a gente combinou para o senhor voltar e a gente falar de outros assuntos que hoje, infelizmente, a pauta da crise militar ficou aqui sobre a mesa. Muito obrigado pela sua disponibilidade, pela nossa conversa, Rodrigo Pacheco. Muito obrigado, Diego. Parabéns pelo trabalho e a todos que nos assistiram. A confiança num Brasil melhor, certamente. Muito obrigado. Obrigado, senador. Esse foi Rodrigo Pacheco, presidente do Senado e do Congresso Nacional, senador por Minas Gerais, está sendo cotado aí como presidenciável, principalmente Gilberto Kassab, presidente do PSD, quer muito tirar o Pacheco do DEM e levar para o PSD e ter ele como uma opção de nome para a terceira via. Rodrigo Pacheco, que chegou ao comando do Senado e do Congresso com o apoio de Jair Bolsonaro, com o apoio do Palácio do Planalto, e hoje a apuração que eu tenho é de que, depois da nota que Pacheco divulgou ontem, dizendo que o assunto estava encerrado e que havia conversado com o general Braga Neto, houve uma cobrança de senadores nos bastidores, principalmente os senadores titulares da CPI da Covid. Essa informação de bastidor já está publicada em nosso site, no Antagonista. De ontem para hoje, então, Pacheco foi procurado por alguns senadores, dizendo que era preciso fazer algo mais do que a nota que ele havia publicado no dia de ontem. Então, hoje veio essa entrevista aí, que daqui a pouquinho nós vamos ver os detalhes, do comandante da Aeronáutica ao jornal O Globo, e o Pacheco convoca esse pronunciamento um pouquinho antes dele entrar ao vivo com a gente aqui no Papo Antagonista de hoje, do jeito dele, com o jeito dele. Alguns acham que mole demais, frouxo demais, tinha que ter sido mais firme, com mais firmeza, com mais contundência. Do jeito dele, ele deu ali declarações, colocando como inimigos da nação aqueles que se atentarem contra a democracia, o Estado Democrático de Direito, aquela história toda que a gente já está cansado de saber. Mas, como presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco fez ali o seu pronunciamento e aqui no Papo Antagonista, logo no início da nossa entrevista, reafirmou e disse que vai ficar vigilante. Eu entendi como um compromisso que ele fez aqui conosco, de ficar vigilante diante de qualquer... No começo ele chamou de especulação, chamei a atenção para isso, porque mais do que uma especulação, nós tivemos nos últimos dias, nessa semana, fatos muito concretos, muito cristalinos. A nota da defesa, ela está ali, é só ler. A entrevista do comandante da Aeronáutica é só ler, não tem ninguém especulando, imaginando, vislumbrando. Não, a coisa foi bastante contundente. Por isso, o Rodrigo Pacheco precisou fazer esse pronunciamento hoje. Para a postura política do Pacheco, quem conhece o Pacheco, eu conheço o Pacheco desde a época de deputado federal, depois senador, ele sempre foi assim. Quem esperar do Pacheco um discurso gritando, vibrando, com a mão para cima, não vai ter. Esse aí é o Rodrigo Pacheco. Agora, para os parâmetros de Rodrigo Pacheco, hoje eu, Diego Amorim, avalio que o pronunciamento foi um pronunciamento, sim, na medida do possível, dentro do que pode ser feito, em se considerando a postura política do Pacheco, um discurso contundente. Vamos ver se o assunto vai ser encerrado mesmo ou não, como o Pacheco voltou a dizer hoje. Vamos ver se amanhã a gente acorda com uma nova entrevista, ou daqui a uns dias uma nova nota da defesa, né? Aí a coisa vai continuar indo para um rumo que não é o rumo legal.